Retirando as sandálias. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Desde já eu quero agradecer ao seu tempo, ao seu cuidado em poder assistir este conteúdo voltado para aquilo que é a Palavra de Deus. Retirando as sandálias. Eu quero, neste momento, antes, trazer à sua memória, você que talvez tenha a minha idade já assim para 40, para 50 anos, quando você talvez era pequeno e não tinha essas enceradeiras, né, e as pessoas usavam um escovão, né, para poder ali dar o brilho na sala, aquela coisa toda. Primeiro passava-se uma cera e depois, né, vinha com esse escovão limpando. Mas, via de regra, aqueles que limpavam tinham um maior cuidado com o que estava sendo limpo, obviamente. E, às vezes, sobretudo, esse relato de pessoas de casa. Obviamente, estou falando isso porque eu vivi isso também na minha casa. Às vezes, quando minhas irmãs estavam lá limpando a casa, eu me lembro com bastante propriedade, e a gente tinha que, né, dar a volta, passar, entrar pela varanda, ficar na cozinha, porque a sala ali, os demais quartos estavam sendo limpos. É claro que isso é uma questão de cuidado, eu acho, de certo modo, isso até é bacana, esse cuidado que a gente também precisa ter com a nossa casa, com o nosso espaço, com o nosso ambiente. Então, isso também há que ser assim, considerado. Mas quando eu olho para esse tema que nós estamos compartilhando nessa tarde, retirando as sandálias, eu quero também levar você a um texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 5, para a nossa reflexão neste dia de hoje. Diz assim, Êxodo capítulo 3, versículo 5. E disse o Senhor: não chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés, acostumado a andar pelos corredores do palácio de Faraó, acostumado a andar, né, trafegar por aqueles pátios gigantescos, por toda aquela infraestrutura, e consequentemente Moisés já gozava dessa condição. Mas aqui neste momento em especial, Moisés está diante de Deus, diante do Criador, diante do Sustentador, diante do Salvador. E Deus, ele fala para Moisés: Moisés, para aí, Moisés. Para aí, Moisés. Porque daqui em diante, ou seja, até onde você estava, não era a Terra Santa. Ou seja, a partir deste lugar para cá é Terra Santa. É o lugar que eu separei, é o lugar que eu destinei para os meus filhos. E então Moisés, ele é levado a refletir naquilo que Deus fala para Moisés, ou seja, retirar as sandálias. Por isso que retirando as sandálias é um tema assim bem gostoso para o nosso Conectados, e eu tenho pensado muito a respeito deste nosso Conectados e criar esse ambiente onde a gente possa realmente ter essa conexão de fato com aquilo que nós precisamos, de certo modo, também retirar das nossas vidas para que a gente possa ficar mais à vontade. Porque se você, como eu trouxe a reflexão daquele que está limpando a casa, passando o rodo, que fala, olha, tira a sandália, porque eu acabei de limpar, olha lá, tá molhado ainda o chão, às vezes tá até meio sequinho já, a pessoa fala que tá molhado, e tem aquele cuidado. Mas, via de regra, nós temos que retirar. E retirar coisas que são muito fáceis de serem retiradas. Mas há algo muito mais profundo a respeito daquilo que essas sandálias também representam, não somente como um acessório, mas como algo indispensável para aqueles que caminham.
Porque você caminhar descalço, você pode encontrar algum espinho, alguma pedrinha, alguma coisa ou outra. Então você precisa de compreender que as sandálias também, elas servem para proteger os nossos pés. E neste encontro com o Eterno, Deus vai muito além com Moisés. Deus fala: olha, Moisés, eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e então você olhe bem para mim. E Moisés, a palavra de Deus fala que ele encobriu o seu rosto para não ver, temeu olhar, né, para a face de Deus. Mas, quando nós pensamos nesse tema que nós trouxemos neste dia de hoje, retirando as sandálias, a gente sempre precisa de olhar para a palavra de Deus. Porque, embora a palavra de Deus nós sabemos que ela é a nossa base para nós termos aí o nosso parâmetro não somente ético e moral, mas em especial o parâmetro espiritual, porque este é o nosso maior modelo, exemplo a ser seguido. Esse é o nosso manual de fé, a Sagrada Escritura. Então nós que somos cristãos, em especial cristãos protestantes, nós realmente precisamos de compreender aquilo que precisa ser retirado de nós. E quando eu falo aos cristãos protestantes, talvez você que também não é cristão protestante, seja um cristão católico, ou cristão, né, que talvez não seja nem católico, muito menos protestante, mas também que sabe a respeito daquele que é cristão, é porque segue a Cristo. E seguir a Cristo é indispensável retirar não somente as sandálias, mas retirar aquilo que nos impede de ter uma verdadeira comunhão com o Senhor Jesus. E quando Deus fala para Moisés retirar as sandálias, penso eu que Deus também fala para todos nós, que nós também precisamos de retirar aquilo que nos impede de realmente adorarmos a esse Deus que é criador, a esse Deus que é sustentador, a esse Deus que é salvador. E Deus fala para Moisés de forma bastante pontual: Moisés, alto lá, retire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. Quando nós entramos na presença do Senhor, na casa do Senhor, qual é a nossa reverência? Entramos com este entendimento de que o lugar em que nós estamos pisando é um lugar santo. Porque quando nós falamos em lugar santo, todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés é lugar santo. Porque onde Deus está se torna um lugar santo. E sendo Deus onipresente, creio eu que Ele está em todos os lugares e está também no meio de nós. Mas Ele deseja que nós possamos retirar não somente as sandálias, usando uma metáfora daquilo que é algo utilizado para proteger os nossos pés, mas Deus protege não somente os nossos pés, Deus protege as nossas vidas, Deus guarda as nossas vidas, Deus zela pelas nossas vidas. Por isso nós precisamos de retirar aquilo que nos impede de termos verdadeiramente uma comunhão genuína com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Tem muitas coisas boas lá no nosso canal. Entra lá, Pastor Mozart Guida, tem muitas coisas boas, muitos vídeos curtos, vídeos médios, vídeos longos. Então fique à vontade, dá uma garimpada lá para que você possa encontrar muitas coisas. Você certamente vai encontrar muitas coisas boas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo.